Nosso Move Chat de hoje é especialíssimo. Hoje a gente tem um e-book que a gente preparou para Páscoa. Estamos adiantados. Boa noite a quem vem chegando. Boa noite a todos. A gente tem um trabalho aqui que eu estava falando para ele, sabe, Paty, que é o nosso grupo de alimentação consciente. É um grupo que nasceu no Move, justamente com a equipe das nossas nutricionistas. A Patrícia Cunha é uma delas, né? A gente tem essa bênção, essa alegria de poder contar com essas profissionais, né, que estão aí nos dando. Muito obrigada, Jurema, por dar o retorno, por, assim, nos dão essa oportunidade de a gente aprender um pouco mais sobre a nutrição, né, e eu acho que uma coisa bem legal que a Paty costuma falar, né, Paty, tem uma diferença entre alimento e nutrição, não é? Que você costuma dizer para nós. Alimento e nutrientes são duas coisas diferentes. Isso. O que a gente vê mais de confusão é a respeito disso, né? Eu tenho observado. Pode falar um pouquinho disso, Ju? Sobre essa questão do alimento? Terminando de colocar o título. Eu tenho observado até com os médicos, né, que estudam e conhecem mais a fundo o processo metabólico, a gente observa muito que as pessoas estão confundindo os alimentos com os nutrientes. Então, uma pessoa está com idade, está começando um processo de sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular natural do processo de envelhecimento. Precisa comer carne. Não, a pessoa precisa de proteína. E o que é proteína? Uma sequência de aminoácidos. O corpo da gente só absorve esses aminoácidos quebrando essa grande cadeia. Então, para ele, se a lisina veio daqui, se veio dali, a metionina, não tem interferência nenhuma. Ele precisa desses aminoácidos. Alguns essenciais que a gente não produz, né? Mas precisa de aminoácidos e não de carne. Precisa de cálcio e não de leite. Precisa de ferro e não de carne vermelha ou de fígado, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre relembrando. Nós precisamos de nutriente ômega 3 e não atum. Não salmão, né? Essa é uma diferença fundamental, né? Porque até quem está acostumado a fazer exercício, muitas vezes orientado a usar vitaminas, né? Ou fazer suplementação, ou investir em carne, investir em proteínas animais. Isso não é o caso, né? Porque as proteínas estão em outros alimentos. E a gente tem que prestar bastante atenção para não confundir alimento com nutriente. Isso é fantástico. Muito importante mesmo. Gente, olha o tema dessa noite. Será que dá para convidar Jesus para a Páscoa? Né? Como é que fica? Tá certo. A gente sabe que a gente está aqui num período que não dá para se reunir. Mais uma vez a gente vai passar a Páscoa. Né, Paty? Vamos passar a Páscoa aí em casa, nós mesmos, sem poder visitar, sem poder trocar. Mas faz parte, né, desse momento que nós estamos atravessando aí da nossa transição planetária, essas dificuldades todas. Mas a gente também tem uma outra questão aí que é fundamental. Será que o que a gente vai colocar na nossa mesa tem aí a possibilidade de Jesus entrar, sentar com a gente e se sentir super à vontade? Essa é a pergunta, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente vai tentar aí comentar e responder durante o nossa live de hoje, o nosso Move Chat, que a gente espera que vocês participem bastante, estejam com a gente, comentem, perguntem, né? O Move Chat é bem para isso, né? Para utilizar tudo aquilo que vem aí no chat, nos comentários, e a gente ir conversando e embalando. Vamos para começar mesmo? Para embalar de vez, vamos fazer a nossa prece, aproveitar que o pessoal já vem entrando, e a gente dá o nosso boa noite a todos que vieram chegando depois aí. Vamos fazer uma oração, né, para a gente entrar bem no clima e sentir bem a energia com a espiritualidade. Então vamos assim, pedindo a Jesus, nosso querido Mestre, que nesta noite possa nos abençoar com a sua luz, com a sua presença espiritual junto aos nossos corações. Nós pedimos à equipe espiritual do MOVE, esses queridos irmãos franciscanos, que por favor nos deem a cobertura, possam envolver todos os que por aqui passarem conosco na noite de hoje.
e pedindo a Deus, nosso Pai, a licença para iniciarmos, nós iniciamos juntos este trabalho de amor que nos faz muito felizes. Louvado seja Deus. Sempre prece, né? Se não tiver prece, não dá. Enfim, a gente montou um e-book aí, pessoal. A gente sabe, vocês sabem que a gente tem aí uma tradição, né? No Natal, na Páscoa, a gente procura sempre trazer algumas receitas. E a gente começou desde o Natal do ano passado, com a contribuição aí da Patrícia, a fazer algumas anotações nutricionais nos e-books que a gente tem publicado. Então, esse não vai ser diferente. Ele vai estar logo, logo disponível no site do MOV, tá? Que é o www.eticaanimalespírita.org. E ali vai parte de uma aba de publicações. Então, a gente está só aguardando a confirmação da nossa equipe. Assim que ele estiver online, a gente manda um aviso para vocês, tá bom? Esse e-book é mais um resultado do trabalho do grupo de alimentação consciente, que a gente estava falando antes. E é um grupo de trabalho do MOV. O MOV tem vários grupos de trabalho, várias frentes. E essa frente específica é aquela que a gente pretende trazer com mais prática, né, Paty? A gente está procurando cada vez mais pensar no dia a dia, no que é mais acessível, no que é mais em conta, pensando que a gente está falando com o pessoal aqui de todo o Brasil e algumas pessoas de algumas cidades menores, não são como nós, né? A Paty é lá do Rio, né, de Petrópolis. E eu estou aqui em São Paulo, então, quando a gente pensa em cidades assim, a gente pensa em maior facilidade, né, em maior acesso. E a gente não pode esquecer que existem pessoas aí que estão fazendo a transição alimentar e que também, como é que faz, né? Onde vai achar? Moram em cidades pequenas e cidades que não têm tanta disponibilidade de alimentos assim, que fazem parte de grandes receitas, receitas conhecidas, de canais que nós também conhecemos. Então, como é que a gente faz? A ideia do MOV é trazer com toda a simplicidade, sem perder os nutrientes, né? Todos esses alimentos, essas receitas. A gente vai melhorando, a gente vai incrementando no decorrer do ano, mas por enquanto estamos aqui. Nossa, sério, Nunes, não tem tofu? Aí é triste, hein? Apesar que tem receita de tofu online. Vamos ver se a gente... Uma vez aí, eu já passei por receita de tofu online, já passei por receita de camembert online, camembert brie, mas feitos com castanhas. Então, tem possibilidades, tem salvação para aqueles que gostam de queijos e querem abandonar esse hábito, né, de ingerir alimentos. Eu já vou dar uma dica para a cidade que não tem tofu. Não sei qual é a cidade, mas vou dar uma dica. O Ai Tofu, que é um tofu maravilhoso, feito em Minas, por um pessoal que é top. Eles desenvolveram uma tecnologia que é possível que o tofu fique 10 dias em temperatura ambiente, 60 dias em geladeira e 180 dias congelado. Então, se vocês na cidade de vocês que não tem tofu, tiverem alguém que tenha um CNPJ, vocês podem fazer uma compra coletiva, porque eles vendem a partir de 5 quilos. Então, aqui em Petrópolis, o Paz no Prato, né, que eu trabalho também, que é um projeto de divulgação de alimentação consciente, a gente faz compra coletiva de tofu, que sai um preço bem mais em conta que na loja, e não é tão complicado de organizar. Precisa alguém que tenha um CNPJ para liderar aí a compra, viu? E ninguém mais vai ter falta de tofu, porque, olha, o Ai Tofu é maravilhoso, gente, o melhor tofu da vida. É muito bom, ele tem 2 versões, né? A gente está fazendo propaganda não, gente. A gente está divulgando uma coisa que é legal, de pessoas maravilhosas, que tem tudo a ver com a nossa causa, com o planeta, né? Pessoas incríveis. Exato. E eu acho que, olha, vale também falar uma coisa, a gente tem divulgado nos nossos stories alguns projetos que a gente apoia aqui do MOV. São projetos que membros e membras do MOV estão realizando. A Patrícia tem esse trabalho maravilhoso que é a Paz no Prato. Eles distribuem, lógico, eles distribuíam, né, quando estava em condições ali antes da pandemia, né, Paty? Mas eles distribuíam alimentos para o pessoal de rua lá em Petrópolis, né? E isso é fabuloso. Agora estão trabalhando com cestas básicas.
Então, eles precisam de colaboração, de doação. Quem quiser ajudar o Paz no Prato, é a Paz no Prato, tem aqui no Instagram. Procura lá, Paty, se você quiser colocar também o Jurema certinho, coloca. tá? A Jurema está assistindo a gente, ela pode colocar o nosso arroba. Oi, desculpa. A Valeu. Jurema está assistindo a gente, ela coloca o nosso arroba. Ó, já colocou, Juju não perde tempo. É isso, gente, participem. Ajudem, que a gente aqui fica meio complicado às vezes. Mas, olha, vão lá, é um projeto apoiado pelo MOB, a gente apoia porque a gente sabe quem está fazendo, tá? Então, podendo ajudar, podendo doar, querendo, assim, procurando algum lugar sério que está fazendo um trabalho legal, o trabalho ali da Paty é super importante. Né? A Paty, as cestas básicas, né, às vezes vocês colocam leite. Tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A Paty está lidando com pessoas que não são veganas, não são vegetarianas, né? Está entregando alimentos e às vezes são as doações que chegam, ela repassa, tá? E então, a gente, como move, não tem como é que eu vou dizer, uma exigência que as pessoas que façam parte do MOVE, os membros e membras, tem alguns que estão em transição alimentar, são ovo-lacto ou são lacto-vegetarianos, a gente não vai ficar com picuinha nessas coisas, e eu acho que a gente está aqui para desenvolver um trabalho amoroso, acolhedor, e cada um vai fazer a sua transição no seu tempo. Então, o trabalho da Cláudia, da Paty, é um trabalho que ele vem com esse mesmo teor de amor e as doações que chegam são encaminhadas, ok? Então, é importante que a gente tenha essa gentileza também, de acolher aqueles que doam, para que a gente repasse as doações. Porque também, né, Juliana, a gente tem que pensar que a transição alimentar, na minha opinião, pelo menos, ela precisa de uma educação nutricional, especialmente nas classes menos favorecidas, que tem muito mito do leite em pó da plata, que amamentar não é tão bom. Então, a nossa proposta, pós-pandemia, porque uma hora isso tudo vai acabar, né? Nós vamos poder voltar a fazer as coisas com mais liberdade, nós vamos pegar, nós temos mais de 750 famílias cadastradas. Nós vamos nessas comunidades, agora sim, fazer educação nutricional, mostrar outros leites, mas agora o que a gente quer? Manter o estado nutricional de crianças para que eles possam não ter uma perda, além da cognitiva por causa da escola, uma perda nutricional mesmo, que já estão se alimentando de forma bem inferior à necessidade. Né? Então, a cada coisa no seu momento, o momento agora é o momento de alimentar quem não está recebendo alimento. Agora, eles estarão inseridos num contexto de educação nutricional para alimentação vegetariana. Exato. Vocês viram, gente, como é que o projeto é sério? Tá? Tem ainda essa perspectiva aí. Se Deus quiser, Ele quer, a gente vai abrir essa oportunidade aí e a Paty vai conseguir ajudar essas famílias a entender melhor como é que se nutre o corpo e vão poder, com certeza, essas crianças vão ficar cada vez melhores, Paty. Enfim, bom, eu acho que o que é importante hoje também, além disso, é que a gente comente um pouco a parte aqui das nossas receitas, né? E, em paralelo, falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? O que ela significa nesse momento para nós. Move, a gente tem uma perspectiva bem, assim, bem feliz com relação a esses dias em que a gente relembra a passagem de Jesus aqui na Terra. Tanto o Natal quanto a Páscoa são momentos de grande intensidade na vida do Cristo. E quando a gente pode rememorar esses momentos e ao mesmo tempo sentir alegria por eles, apesar de a Páscoa fazer essa lembrança, né, Paty, de um momento de dor para ele, um momento de tortura, um momento de abandono, como a gente vai ler no Novo Testamento, é também um momento de profunda alegria e afirmação da fé, principalmente quando a gente vai ver a Maria de Magdala, que vai com toda a determinação, logo cedo de manhã, né, como nos conta o evangelista, ao encontro do Cristo. Ela vai buscar ali, achando que ela vai encontrar o corpo do Cristo, que ela vai passar perfumes, que ela vai arrumar, como deveria ser, né? Como deveria ser feito naquela época, em cada corpo de qualquer um de nós que partisse, o corpo recebia um cuidado especial, então ela vai com essa disposição, só que ela encontra a resposta da vida eterna. Isso é a coisa mais maravilhosa, porque a alegria que ela sente naquele momento, né? E ela retorna
para contar isso aos demais discípulos, é uma bênção maravilhosa. Pensar assim, vamos pensar, Jesus podia ter aparecido para a mãe dele, poderia ter aparecido para algum dos discípulos, mas por que será, né? Por que será que ele apareceu para Maria de Magdala? Essa é uma pergunta. O que você acha, Paty? Eu acho que essa escolha do mestre, eu acho que é uma coisa assim muito simbólica, né? Porque Maria de Magdala, além de ser mulher, numa época em que a mulher nem alma não tinha, ela era uma mulher que era desprezada pelos seus equívocos, mas para Jesus ela era o símbolo da renovação. Então eu acho que nada mais justo que ela, que transformou a sua vida quando conheceu o mestre, que se entregou de corpo e alma, ela representasse esse momento, aonde ele vem trazer, como você disse, né, a ideia, a verdade da vida eterna e dessa vida espiritual. Então, a gente sabe que até entre os apóstolos houve um pouco de estranhamento, mas Jesus sempre trouxe esse acolhimento das minorias, que hoje a gente, 2000 anos depois, nós agora que estamos despertando, né, pela defesa das minorias, pelo fim do preconceito. E naquele tempo Jesus já era porta-voz da igualdade, né, e escolheu o símbolo de Maria de Magdala, não poderia ter sido melhor escolhido. Eu também acho. Ela não teve medo, ela não se acovardou, ela poderia ter encontrado soldados ali, ela poderia ser presa, e sabe Deus o quê, porque uma mulher, como você falou naquela época, né? Se hoje já há tanta violência, imagina naquele momento em que eram realmente objetos, né? Muitas vezes passados de uma pessoa para outra, enfim, a gente sabe que a história nos revela bastantes situações difíceis para essas minorias e também para essas maiorias, né? Que também as mulheres hoje somos maioria no mundo, né? E vamos lá, vamos dar os lugares de fato de pertencimento, né? Vamos dar oportunidade. E estamos aqui hoje, nós duas mulheres, falando de um momento tão necessário de ser lembrado com alegria, né? Alegria por quê? Quando Maria de Magdala encontrou o Cristo, ela encontrou a vida, ela encontrou a continuidade da vida. Isso é maravilhoso, quer dizer, não havia a morte, não havia o fim ali. Jesus estava diante dela. E era o mesmo mestre amoroso que vai olhar para ela e falar, Maria, né? E ela, naquele momento, ela olha e fala, mestre. Isso é uma disposição nossa que a gente precisava ter, sabe? Eu fico pensando muito. Quando Jesus vem ao nosso encontro, seja através de um amigo, seja através de uma pessoa de rua, seja através de um animalzinho, né? Jesus encaminha sempre alguma pessoa para nós. E aquela pessoa que ele encaminha chega até nós como se fosse ele. Então, na hora que chega, a gente olha e fala, mestre, estou aqui. Mestre, o Senhor está diante de mim. Né? É um pouco como a disposição de Paulo de Tarso, as portas de Damasco, né? Quando Cristo olha para ele e o chama, e ele ali, de joelhos, ele diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? E esse momento é um momento íntimo nosso. E foi um momento íntimo de Maria de Magdala naquela hora. O reconhecimento do Cristo não era para desfazer quem quer que fosse ali, mas para mostrar realmente, como você falou, Paty, que ninguém tinha feito tanto esforço para fazer aquela virada como ela fez. A gente vai ver que os apóstolos ainda vão levar um tempo para conseguirem se afirmar, né? Nos Atos dos Apóstolos a gente percebe isso, que passa ainda um período de testemunhos e de aprendizados até que eles tomem realmente o apostolado com todas as ganas, né? Mas você vai ver eles ainda medrosos, vai ver eles ainda preocupados logo nesse momento, e depois que eles começam a assumir. Mas Maria de Magdala estava pronta, era uma discípula, já se tornando uma apóstola ali naquele momento. E para nós, esse momento é também para ser lembrado, e eu acho assim, já que a gente está colocando aí que um animal que chega para nós poderia ser enviado
do Cristo, para que a gente observe este espírito que está ali encarnado naquele corpo animal, né, para que a gente atenda ao compromisso de ser útil, de auxiliá-lo, de tutorá-lo, né, de fazer justamente aquilo que é esperado de nós enquanto seres humanos. Como é que fica, né? Será que Jesus entra dentro da nossa casa com facilidade? Será que ele está começando a gostar daquilo que a gente está colocando na mesa? Será que ele está percebendo que nós estamos também virando a nossa chavinha e olhando com olhos de vida eterna? Né? Eu acho que é uma pergunta aí que nós podemos nos colocar, né, Paty? Com certeza. Eu queria fazer uma analogia, agora que me passou pela cabeça, a respeito do momento de Maria de Magdala e os animais, né? Então, nós sabemos que antigamente a mulher era coisificada, como você falou, ela era um objeto, né? Ela não tinha direitos, se o marido morresse, ela, coitada, deixava de existir ali, né? Em algumas culturas até a mulher tinha que ser morta junto com o marido. E hoje em dia, passado tantos anos, a mulher está conseguindo encontrar um patamar mais, vamos dizer assim, de reconhecimento, de respeito na sociedade. E nós estamos nessa fase de transição, né, Ju? Essa pandemia que a gente está vivendo, que está nos colocando com novas perspectivas, inclusive dessas perspectivas globais, né? Eu dependo da tua máscara, eu dependo do lockdown do prefeito dali, do não sei o quê. Quer dizer, nunca nós percebemos tanto como nós estamos conectados. E essa pandemia veio mostrar isso muito fortemente para a gente. Então, eu imagino que agora, da mesma forma que as mulheres eram invisíveis e coisificadas, está na hora de libertarmos os animais, que são invisíveis e coisificados. E somos nós, os discípulos de Jesus, que estamos aqui para tomar a frente, né? Fazemos a nossa parte de sacrifício. Muitas pessoas acham que os veganos, os vegetarianos estritos, não gostam de carne. Não é esse o ponto. Eu tenho uma frase que eu falo muito para uma amiga minha, que é assim: eu espero sempre que a minha compaixão seja maior que o meu prazer. Então, às vezes, come só um pedacinho, eu falo, olha, por enquanto a compaixão está ganhando. Então, é uma situação que você abre mão de determinado prazer alimentar que você tinha por uma coisa maior, pelo respeito, pelo amor a toda a criação. E o nosso papel aqui do Move Alimentação Consciente, né, é mostrar para as pessoas que isso pode ser feito com todo o sabor. Nossa, é tão fácil que é inacreditável. Hoje eu te mandei a foto do meu feijãozinho tropeiro, que foi uma moça aqui de casa. Não estava lindo? Até o meu marido, que não é vegetariano, comeu. Gente, feijão tropeiro de primeira linha. Maravilhoso. Então, depois vai sair a receita lá no Paz no Prato, na segunda sem carne. Então, gente, eu acho que essa é a nossa missão, né? Eu pretendo ser realmente, aproveitar o tempo que eu tiver de vida, agora que eu já me aposentei, são 40 anos na profissão, me dedicando a esclarecer, informar, educar nutricionalmente, e também essa coisa da espiritualização, né? Você olhar para o seu prato e sentir uma paz, né? Se sentir mais digno de receber a espiritualidade superior, mais digno até de orar para São Francisco pedindo a proteção para o seu cãozinho, sabendo que você também é piedoso com a vaquinha, com o franguinho e com o porquinho. É uma questão de coerência para mim, sabe? É uma vivência de coerência que pacifica a gente. É bom, gente, é muito bom, né? Vamos experimentar, não precisa ser radical, começar cortando tudo. Vamos abrir a mente, né? Vamos considerar essa possibilidade. Acho que é um bom momento. A Páscoa é um bom momento, hein, Ju? Para a gente fazer uma Páscoa aí. É isso aí. Você falou uma coisa que é bem pertinente, porque uma das maiores dificuldades para quem vai concluindo a transição alimentar é deixar de lado os laticínios, né? Então, assim, você fica, poxa vida, pão de queijo. Vou fazer um pão de beijo. Mas você fala, mas não é igual pão de queijo. E aí entra esse esforço que você está colocando aí, porque é um esforço, pessoal.
né? Eu tenho que deixar de lado este apetite, esse prazer, para buscar uma substituição, porque eu tenho dentro de mim algo maior, que tem que ser mais forte, que tem que ser puro, que tem que ser trabalhado. Então, essa construção é algo que a gente vai, ó, tijolinho com tijolinho. E é uma mudança de hábito, gente, que vale muito a pena. Então, você pode falar assim, nossa, mas eu tenho que mudar. Eu vou deixar. Eu gosto tanto de uma pizza que tem aquele queijo puxa-puxa, que, né? E são hábitos, são situações. A gente começa a desenvolver uma aptidão pessoal para outros sabores. Mas por quê? Porque a gente assumiu com a gente mesmo um compromisso ético. Um compromisso de uma conduta moral dedicada ao amor a todos os seres. Isso é importante, assim, é isso que nos conecta com planos maiores de existência. Você falou uma coisa perfeita. Se eu estou com meu bichinho doente em casa, algumas casas assim espíritas que fazem passes para animais, elas pedem que os tutores se abstenham de carnes, se abstenham de laticínio, se abstenham de fumo, de bebida, para que a energia nossa, que vai ser doada em benefício do nosso animal, ela não venha impregnada de vibrações de dor, de sofrimento, e também vibrações assim ligadas aos teores exatamente de fumo, de bebida, né? Então, assim, a gente precisa estar uma certa atenção com isso e espiritualmente fazer as conexões. Eu estou me elevando moralmente em todos os sentidos. Então, meu esforço de transformação íntima vai passar por mudar os meus sentimentos, sim, por mudar os meus pensamentos, e também fazer esse pequenino esforço, que eu considero muito menor, de mudar um hábito alimentar. Eu acho que é muito... Até se a gente for pensar, eu acho que a gente tem duas coisas muito fáceis, especialmente para quem é espírita, para ser assim um gancho motivacional. Primeiro, nós que somos espíritas sabemos, pela literatura espírita, que nos planos superiores, que nós tanto almejamos alcançar, não existe consumo de animais. Nós já sabemos isso, através das obras inúmeras que nós recebemos. Então, nós só estamos postergando o momento de introduzir esse hábito na nossa vida. E se a gente introduzir esse hábito, ou pelo menos reduzir o consumo agora, como diz Humberto de Campos, vai ficar mais fácil lá na frente, né? E, por outro lado, é pensar que, nutricionalmente falando, não existe uma doença que o médico, um nutricionista, um nutrólogo te recomende. Coma mais carne, coma mais queijo, beba mais leite. Não existe. A alimentação com mais fruta, mais verdura, mais grãos integrais, leguminosas, é o que é preconizado na maioria das doenças, inclusive doenças autoimunes e outras doenças mais complexas de tratamento, tem muita resposta positiva. Então, eu acho que a gente está num momento, pelo menos nós que somos espíritos, o próprio passe. Nós não somos orientados a não consumirmos produtos de origem animal no dia do passe. Por quê? Por causa disso que você falou, dessa vibração mais pesada. Eu estava lendo um livro, fiquei impressionada, a espiritualidade falando do atendimento a animais. Então, a gente estava num abatedouro e aí o espírito estava falando. Esses animais, coitados, eles nascem no sofrimento, vivem no sofrimento e encerram seus dias no sofrimento. Quer dizer, é um ciclo de dor que não tem fim. Confinado, né? Explorado, então muita coisa. Eu acho que precisa que o movimento espírita abra mais os olhos para que, assim como a gente excluiu a bebida dos nossos eventos, da nossa prática, embora a gente saiba que há pessoas que são espíritas, pessoas maravilhosas, que tomam sua cervejinha, que tomam seu vinho, mas eles não tomam na casa espírita, nem usam álcool no dia dos trabalhos espirituais. Por que não fazermos isso também com a alimentação que traz o sacrifício e a dor dos nossos irmãos, né?
É uma E proposta. é uma coisa assim que a gente até costuma comentar muito entre nós, no Move, que não é só no dia do trabalho espiritual, né? A gente precisa começar a desenvolver isso no dia a dia. Porque se nós trazemos a bebida como algo que é socialmente aceito e a gente vai socialmente toda semana beber, né? A gente precisa observar isso com cuidado. Está se tornando um vício? Eu não consigo passar sem a bebida no meu final de semana, né? E, então, assim, é uma questão. E aí a questão de alimentação de origem animal. Por que só no dia de trabalho? Né? E os demais dias da semana eu não preciso manter uma vibração elevada? Por que eu vou me alimentar de energias de sofrimento nos demais dias da semana e só naquele que tem um trabalho espiritual? Aí eu falei, não, nesse daqui eu não vou me alimentar porque eu quero estar bem para o trabalho, né? Então, é uma coisa que nós temos que nos colocar com bastante coerência, como você falou, né? E atenção. Atenção, porque a espiritualidade vem nos trazendo avisos nesse sentido há muito tempo. E quem quer saber mais sobre isso, gente, dá uma olhadinha no nosso catálogo de referências de vários livros, que a gente tem mais de 190 referências coletadas em mais de 100 obras espíritas, e aí tantas obras do Pentateuco como outras obras complementares de autores como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como André Luiz, entre outros. Vão lá no nosso site www.eticaanimalespirita.org, tem uma aba lá do catálogo das nossas referências. Vejam tudo que está escrito ali. Tá? Então, assim, é muito, muito profundo tudo que é posto. Eu vou aproveitar para cantar uma novidade que a gente ficou muito feliz, Paty, essa semana, não foi? Aquilo que a gente vai ser publicado em primeira mão, gente, em primeira mão, quem está aqui nos acompanhando vai ficar sabendo dessa vitória, dos animais e de todos nós espíritas, vegetarianos, veganos, em transição, que estamos preocupados com esses nossos irmãos. Vai sair pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, nesta semana, no mais tardar na próxima, uma cartilha, tá? Um livreto, que a FEB tem uma coleção, são vários livretos pela vida, né? E vai sair uma que o MOVE conseguiu elaborar e enviamos para eles, foi aceito, vai ser publicado pela Federação Espírita Brasileira, um livreto pela vida animal. E a gente colocou ali várias frases do nosso catálogo, fizemos uma seleção bem assim, escolhida a dedo, e esse livreto ele vai ser publicado online na federação, alguns números também publicados, e vai ser enviado isso para todas as casas espíritas. Então, se você está aí na sua casa espírita, vá lá no site da FEB, aguarde aí essa semana, talvez assim, ainda essa semana e a próxima, essa publicação. Falou, olha, a FEB publicou este livreto, tá? Então a gente conseguiu isso, é uma grande alegria. É um momento da gente comemorar muito, né, Ju? Foi uma coisa assim, nossa Senhora, a gente não consegue nem parar de rir, tá com cãibra na bochecha, porque a gente está rindo de tanta felicidade. Estamos rindo e a gente quer agradecer aqui oficialmente a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, por ter acolhido esse projeto nosso, e ter, né, assim, não tem nem como caber mesmo, não tem, né? Tem gente do MOVE que diz que já pode desencarnar, que a missão está cumprida, mas não é bem por aí, não, tem muito trabalho para fazer, mas essa é só uma grande alegria que a gente queria compartilhar com vocês. Então, estamos abrindo aí, vamos pelas beiradas e a gente vai conseguir. Tamo junto, né? Minha amiga, então, dado que a gente lembrou aí que para a gente trazer Jesus e Jesus ser convidado a entrar com o maior prazer aí na nossa casa para participar dessa Páscoa com a gente, mesmo essa Páscoa que a gente está aí acompanhada desse pequeno mensageiro, né, que é esse vírus que está nos trazendo grandes lições e nos fazendo olhar com, assim, com verdade mesmo, sabe? Com verdade mesmo. Quem somos nós, quais são os nossos sentimentos, nossas reações, a forma como nós falamos. Quer dizer, é um momento assim em que cabe observar,
cada um observar a si mesmo. Então, esse mensageiro chegou assim para nos medir, né, para colocar essa medida de como é que a gente está posicionado nesse planeta. Vamos observar. Então, acompanhando esse trabalho, que a gente não vai poder ficar junto com todo mundo, vamos trazer Jesus para nossa casa. O que, que a gente vai servir para ele? O que, que você acha de a gente falar um pouquinho, então, das receitas do nosso e-book? Você quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para lá? Não, eu acho que a gente já falou assim, coisas bem importantes, tanto a respeito da Páscoa, como também da percepção que a doutrina espírita tem desse momento, né? E de como isso tudo se liga às nossas escolhas, né? E eu acho que o nosso e-book é essa forma que a gente encontra de demonstrar às pessoas como é simples, como é barato e como é gostoso um cardápio que, além de tudo, te deixa com o coração e a consciência tranquilos, né? E o nosso cardápio, a gente fez 2 cardápios, né, Ju? Então, muito legais. São cardápios que bem em conta, com ingredientes fáceis, porque uma coisa a gente também tem que pensar quando a gente pensa em custo, né? Tudo é um custo-benefício. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma Páscoa na sua casa, dificilmente a gente não sai um pouco do orçamento na escolha, especialmente do prato principal, que é sempre um animal, e são mais caros. É o tender, é o chester, é não sei mais o que, ou então bacalhau, né? E aí a gente sai um pouquinho do orçamento. E até eu acho uma coisa engraçada que eu fui criada em colégio católico e tinha negócio do jejum, não sei o que, não pode comer carne. Então, eu achava interessante porque o jejum é uma coisa meio para você se penitenciar, para você meio se desmaterializar, se desapegar dos prazeres materiais. Mas o almoço do domingo de Páscoa e até a sexta-feira santa era aquela orgia alimentar, porque era camarão, era peixe, coisas até caras que a gente não comia o ano inteiro. Então, quer dizer, de sacrifício mesmo não tinha nada. Nós estávamos até investindo uma quantidade de dinheiro maior na refeição. Então, vocês vão observar que os nossos cardápios, quando tem um prato que é um pouquinho mais caro, como o nosso primeiro, né, que tem uma torta, gente, que eu recomendo, é maravilhosa. É uma torta de hummus. Na massa, né, a gente está com o e-book aberto aí. Quais são as farinhas da massa que eu já vou dar substituição barata? Fala aí. Apesar que eu vou te dizer uma coisa, viu? A tua amiga aqui, na hora que eu fui elaborar, diagramar e fazer o e-book aqui, eu fiz uma coisinha. Eu também fiz a receita do hummus, tá? Então Receita ótimo. Eu coloquei receita de hummus, receita de tahine, eu coloquei algumas receitas extras. Sempre que aparecia alguma coisa que a gente podia fazer em casa, né? Porque eu acho que é uma boa, eu pegava uma receita mais barato, né? E encaixava ali, tá? Então, por exemplo, podia fazer sorvete e lá também tem um sorvete, gente, de paçoca. Tá ali numa das últimas receitas. Com aquele bolo chocolatudo. Aquele bolo chocolatudo, né? Maravilhoso. Então, eu também coloquei ali como você preparar um leite de amendoim super fácil. Então, eu fui não sei se porque é tudo muito simples, né? É tudo muito simples. Amendoim é barato. Por exemplo, a massa dessa torta, quais são as farinhas que tem na massa? Acho que é farinha de grão de bico, é pasta de amendoim, não é isso? Podem ser substituídas por farinha de trigo. Por quê? Sim. Porque a gente fez com essa farinha, porque é mais proteica e porque também é sem glúten. Hoje em dia, muita gente tem intolerância a glúten. Então, a gente fez assim, mas essas farinhas podem ser substituídas pela farinha de trigo, ou dividir um pouco de farinha de trigo, um pouco de amido, porque essas farofinhas que a gente faz, com óleo, farinha e água, a gente pode variar ao infinito, abrir a despensa. O que tem aí, gente? Vamos pegar um pouquinho, a gente tem que respeitar a proporção. Se a receita pede 2 xícaras de farinha, e aí a gente pode colocar uma de trigo, meia de integral, uma de branco, meia de amido, ou de fécula, ou de polvilho, ou de farinha de aveia. Vai ficar sempre bom, gente. Coloca a quantidade indicada de gordura
e dá o resto da textura com água, para não ficar muito calórico, né? E a massa não ficar muito pesada. Então, isso a gente pode vender no infinito. E mesmo assim, hoje em dia, a gente encontra essas farinhas por um preço bem mais em conta do que antigamente. E o grão de bico que vai levar no hummus, que é um pouco mais caro, Sim. um pacote de meio quilo de grão de bico rende 1 quilo de grão de bico depois de demolhado e cozido. E já 1 quilo de carne, ele vai perder, né? Ele vai diminuir na panela. Sim. Então, você com uma xícara de grão de bico cru, você faz essa torta que vai servir de 8 a 10 pessoas, né? Com uma cebolinha maravilhosa. Essa torta, sim, ela, na massa dela, gente, vai uma xícara de farinha de grão de bico ou farinha de aveia, tá? A gente, sabe, não tem farinha de aveia. Bate no liquidificador. Bate no liquidificador a vi. Sabe uma farinha que é muito barata, que a gente pode botar no lugar da famosa farinha de amêndoa? O amendoim triturado. Já vende até em pó, só que não chama farinha de amendoim, é amendoim triturado, né? Não é aquele xerém mais garaldinho, não. É o pozinho mesmo de amendoim. Essa farinha, ela se encaixa perfeitamente no lugar da farinha de amêndoa, porque, primeiro, é proteína igual a amêndoa. É rica em gorduras do bem igual a amêndoa, só não é igual o preço. Então, ela é um substituto muito barato para você. Viu farinha de amêndoa? Tira e bota esse amendoinzinho. Vai te dar o mesmo resultado. Porque as farinhas de cereais, né, elas se substituem muito bem. Mas, por exemplo, uma farinha de amêndoa, uma receita, ela já vai ter uma intenção diferenciada. Porque ela não é carboidrato, né? É proteína e gordura. Então, você precisa fazer uma substituição com equivalentes, não só nutricionais, mas de características na própria culinária mesmo, né? De efeito, de resultado. Então, a farinha de amêndoa, que é muito usada e é cara, coloca o amendoinzinho moído, gente. Fica muito bom. E você vê a substituição de uma farinha de trigo por outras receitas sem glúten, né? Por outras farinhas sem glúten, às vezes a gente tem que combinar algumas farinhas para ter um resultado similar. Então, se você colocar uma farinha de arroz, que é uma farinha calórica, né? Bastante carboidratos ali, não é? E carboidrato simples, e carboidrato de alto índice glicêmico. Exato. Né? Eu gosto mais da farinha de arroz integral, que ela é mais saborosa, né? Tem um gosto menos... Eu acho que a farinha de arroz ela não tem um gosto muito agradável. Então, quando vocês pegarem um bolo, 2 xícaras de farinha de arroz, não coloca. Não coloca, porque fica legal, fica arenoso, farofento. Aí você já pega essas 2 xícaras e vai botando um pouquinho de cada coisa. Bota polvilho, bota fécula, bota amido. Coloca um pouquinho de farinha de aveia, farinha de grão de bico, bota um pouquinho de cada coisa, né? E pode botar uma xícara de farinha de arroz. Mas a outra você vai misturando, porque senão fica pesado. Quebradiço, né, Juliana? Não dá certo. Não, até para... Você vê os pães que tem muita farinha, você vai lá no rótulo atrás, um pão sem glúten. Ele começa falando que tem farinha de arroz e depois ele vai acrescentando outras, você já sabe que vai ser um pão meio seco, arenoso, como você falou, não vai ter aquela textura gostosa, você vai ficar até meio frustrado de comer aquilo, né? Então, quando tem muita farinha de arroz, não dá certo. A gente tem outras farinhas, como você falou. Essas daí, né, de glúten, de aveia, farinhas os amidos, né, amido de milho, aí vai botar fécula de batata também, que é uma outra opção. Funciona um pouco como amido de milho, né? Então, a gente tem mais estrutura, pode colocar a farinha de grão de bico ou a farinha de amendoim, que vai dar mais estrutura, né? Porque a farinha de arroz, ela dá uma estrutura, as outras já dão mais leveza, né? Porque realmente é muito difícil substituir o glúten, muito difícil. E, lógico, que também quando você vai colocar a farinha de grão de bico ou a farinha de milho, elas tendem, como você falou, a pesar a massa. Então, não pode colocar muito também. Né? Então, tem que ter aquele joguinho. A culinária de milho também é ótimo. Precisa ir testando. A gente vai testando e vai falando como é que funciona, mas eu tenho que ter, como você falou, a farinha que vai dar estrutura, uma farinha que vai dar a liga, uma farinha, né, que vai criar aquela elasticidade da massa. Então, são todas essas... Isso, maciez. Mas também a gente publica alguma coisa assim no nosso grupo de alimentação consciente, falando um pouco sobre as farinhas,
Aí a gente pode combinar também como é que elas funcionam, cada uma delas, e para pensar um pouco como é que eu posso mudar uma receita que tem farinha de trigo e eu quero fazer ela ficar diferente. Né? Eu acho que é uma boa a gente pensar. E até fica mais nutritiva também, né? Quando a gente faz esses mixes de farinha, fica mais nutritiva também. Né? Então é uma boa a gente fazer esse uso dessas misturas. Exato. E essa torta maravilhosa aqui, que está uma imagem, que vocês vão ver depois no e-book, ela tem aqui a farinha de grão de bico ou farinha de aveia, uma pasta de amendoim, que a gente colocou uma receita também no e-book para vocês verem depois. Vai fubá mimoso, vai água, fermento e sal. Super redondinha, tranquila, né? Prepara essa massa. Depois a gente colocou ali a receita do hummus, tá? Para poder facilitar. Essa receita, ela tá aqui com um pacote de grão de bico cru, né? Então, ela, como a Paty bem colocou, sai muito mais em conta do que 1 quilo de carne, né? Porque você vai ter um rendimento muito maior, muito mais barato, tá? Vale a pena, muito proteico, um alimento delicioso. Você vai fazer em casa o hummus, não vai... mas eu moro numa cidade que não tem hummus para vender, não tem tahine, a gente colocou as receitas aqui, vocês vão poder fazer outras receitas, vão poder procurar mais, incrementar a vida de vocês com outros sabores. É assim que vale, né, Paty? Mas, enfim, alguma receita que você... Também não desqualifica, claro, que o tahine dá aquele sabor especial, né? Mas também não desqualifica o hummus se você colocar cominho, colocar limão, vai ficar gostoso, azeite, um alho, vai ficar gostoso de qualquer maneira. Não tem como não ficar gostoso. Agora, o tahine, além de enriquecer com cálcio, ele dá um sabor, né, especial, mas tahine é um pouco caro, embora ele dure bastante, porque a gente sempre usa em pequenas porções, e pode se fazer em casa também, né? Com o próprio gergelim. Mas quem tem dificuldade, garanto que o hummus vai ficar tão gostoso quanto, não vai desqualificar o sabor da preparação, não. Vai ficar bom. Com certeza. Bom, e essa torta, né? A Paty finalizou ali a receita dela com cebolas caramelizadas em cima. Então, vocês vão ver. Essa torta foi meu almoço de 60 anos, há 2 anos atrás. Foi meu almoço de 60 anos. Todo mundo gostou, foi maravilhosa. Com certeza, a foto está linda demais aqui, gente. Vocês vão ver. E outras receitas aqui mais que você também gostou aqui, em Paty? A gente colocou, vejam só, um carpaccio de beterraba, né? Uma salada auriverde com esse molho de tahine, então por isso tem a receita também do tahine aqui, para quem não tem, não acha na sua cidade. Colocamos essa torta de hummus, uma receita também de legumes ao forno, super temperadinhos, e um pavê, que é para comer, de chocolate com chantilly de coco. Que Deus perdoa, né? É uma maravilha. Chantilly de coco está no nosso e-book de Natal, a receita do chantilly de coco. Não sei se você transcreveu para esse, mas ela estava no nosso e-book de Natal, o chantilly de coco. Tá? Então, quem não... Se você não colocou aí, podem procurar no e-book de Natal que o chantilly de coco está lá. Eu acho que eu vi aí, acho que eu não pus. Mas a gente avisa. Não, mas porque a gente está, o e-book é gratuito, está lá, é só baixar, né? O de Natal ainda está lá. É só baixarem. Quem não tem oportunidade de baixar ainda vale a pena. Mas a gente pode colocar uma versão corrigida, eu acho que é melhor, tá? E aí não fica com essa perda. Eu vou lá, busco a receita, coloco aqui. Mas eu que te induzi ao erro, porque eu ia te falar isso e esqueci. Que era para pegar a receita do chantilly do e-book. Não, é que eu fui na cola ali, colei a receita, né, na pressa, mas enfim, não tem problema, a gente está aqui. O cardápio, o segundo cardápio, a gente colocou uma salada super proteica, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso, né, porque ela é uma salada daquelas bem rechonchudas, né? Que é a salada que a gente chamou de salada equinócio de outono. Foi uma criação aqui de momento, ela nasceu agora, no dia 21, justamente por isso que ela tem esse nome. No equinócio de outono, a gente inventou essa salada. Por quê? Porque a gente olhou para o cardápio, né? E estava faltando o quê? Um aporte proteico maior. Então, fala aí. Por que você olhou para... Um dos nossos objetivos de fazer esses e-books comentados é exatamente isso, né?
você ter um olhar de nutriente. Então, é importante a gente conhecer o que é alimento-fonte. Tudo tem proteína, até alface tem proteína, mas alface não é um alimento fonte de proteína. Então, às vezes, você está comendo, porque na alimentação onívora, sempre a proteína é o prato principal, então ninguém se preocupa com isso, né? Mas na alimentação vegetariana, nem sempre. E nesse nosso segundo cardápio, a receita principal é uma moqueca de banana maravilhosa. Mas banana, apesar de ter proteína, e os outros ingredientes da moqueca também não são fonte. Então, a quantidade de proteína nessa refeição ficaria aquém, porque a gente estaria com uma farofinha, que também não tinha fonte proteica relevante, né? E a salada, então, teria que ter a responsabilidade das proteínas. O que a gente fez? Colocou pelo menos 3 alimentos que são boas fontes proteicas. Um feijão, uma quinoa e um mix de sementes. Girassol, acho que gergelim, não é, Ju? Qual é a outra? Acho que eram 3 sementes. E linhaça triturada. Linhaça triturada. Aí colocamos as folhas verdes, né? Fonte de cálcio, fonte de ômega 3, fonte de ferro. E colocamos 2 legumes saborosos, assados, que ainda concentra mais o sabor. A abóbora madura, abóbora laranja, né? A gente colocou agridoce com azeite melado e a abobrinha colocamos shoyu e azeite. Então já são 2 sabores diferentes que vão se unir com um temperinho lá de azeite, limão, etc, né? E aí nós colocamos assamos os legumes e depois misturamos com o feijão cozido escorrido, com a quinoa, colocamos o tempero e é legal a gente deixar o tempero preparado um dia para o outro, mas deixar para arrumar no dia, para que o tempero da salada, que aí o feijão vai precisar desse tempero marinar, a quinoa também, né? Não deixar as folhas ficarem murchas. Então, ou a gente vai servir separado, né? Ou vamos montar na hora, colocando as folhas, que são 3 tipos de folha, e por cima essa salada. Então, gente, essa salada tem proteína, carboidrato, ferro, cálcio e ainda tem a vitamina C para aumentar a absorção desses nutrientes. Então, esses comentários que a gente tem feito, né, Ju, tem esse objetivo, que as pessoas comecem a usar a sua criatividade para fazer uma harmonia gastronômica, mas também nutricional. Porque se tem gente que entende de nutriente, é vegetariano, que começa a pesquisar, começa a ler, começa a se informar. Eu, quando atendia consultório, eu adorava atender vegetariano, porque é um pessoal que já é interessado no alimento, né? Pessoas que buscam informação, né? Muito bom a gente ter essa perspectiva de mais conhecimento para um melhor equilíbrio. Porque essa saladinha tá toda pena. Mesmo na minha Nutri, a consulta se torna mais um bate-papo, né? Se torna um momento que a gente vai tirando algumas dúvidas, construindo, falando de receitas, trocando receitas, então fica uma coisa bem mais interessante. A gente já não tem tanta dúvida, né? Mais para dar um reforço naquilo que a gente pesquisou aqui e ali. Então, às vezes, eu até mando coisas para ela: olha, chegou isso daqui, é sério isso? Funciona assim mesmo, né? E ela me responde. Enfim, se torna uma coisa bem diferente, né? Quando a gente começa a se interessar pelo alimento. E é importante que a gente se interesse pelo alimento numa época em que as pessoas estão vendo a expansão dos agrotóxicos no país, quando a gente não tem mais, desde 2019, aí, o início de 2019, não temos mais um Conselho Nacional aí de Segurança Alimentar, né? E é fundamental que a gente apoie a agroecologia, que a gente apoie o pequeno produtor, a produção orgânica dos alimentos, que a gente apoie as sementes crioulas, que a gente apoie todo esse movimento de preservação do alimento e do nutriente de qualidade, né? Que chega para as crianças na merenda, que chega no atendimento emergencial a famílias que estão passando fome, que aumentou demais. Então, a gente tem que ter essa consideração que coisa orgânico não é para ser algo de elite, né? Não é para ser algo restrito
é algo para ser disseminado. E a gente só vai conseguir entender isso quando a agricultura estiver voltada para o povo, né, e não para fazer ração para alimentar a boiada, e depois esses irmãos nossos são sacrificados para produzir quilos de carne que, como você falou, vão ser reduzidos ali na panela e não vão trazer a mesma quantidade de possibilidades de aportes nutriicos que a gente possa receber a um preço exorbitante que a maior parte das pessoas não pode comprar e por isso come muito mal. Então a gente precisa observar isso. A fonte vegetal de alimentação é uma fonte maravilhosa. E a solução para a fome está na agricultura voltada a esse tipo de produção. Né? Uma produção que realmente respeite a natureza, que não contamine solo, que não contamine água, né? Que traga benefícios também para que não gere mais devastação, para que recupere terras que foram abandonadas. Quer dizer, é todo um trabalho aí, gente, que a alimentação é algo político. Ela é algo que faz parte do nosso agir cidadão. Então, as escolhas que a gente faz não são só escolhas espirituais, são escolhas também em prol de uma melhoria de condição de vida para todos. E eu faço todos, uma coisa, Ju, e não humanos. Eu acho que uma coisa que é muito importante na nossa sociedade hoje é que a gente tem uma supervalorização de tudo que é industrializado. Sim. E isso passa de uma tal forma pela mídia que a gente observa que os pais de condições financeiras mais difíceis, né, às vezes gastam o dinheiro deles para comprar um Danoninho, quando eles poderiam estar investindo em comprar uma coisa muito mais saudável para alimentar os seus filhos e a si mesmos, né? Então, hoje em dia, a gente está vendo que o veganismo, a alimentação vegetal está crescendo, então as indústrias estão começando a produzir alimentos veganos. Não que eu seja contra, eu acho que quanto mais a gente produzir coisa à base de vegetal, mais a libertação animal vai estar próxima, mas vamos lembrar que comida industrializada é sempre uma coisa emergencial, que a gente tem que ter foco em comida de verdade, que você conhece os ingredientes, que você conhece quem está produzindo, né? Que a praticidade, tem tanta gente produzindo alimento, pequenas empresas fazendo comida caseira, vegetariana, vegana, que você vai estar ajudando a quem está empreendendo e vai estar comendo comida de verdade. Então, o industrializado, por exemplo, gente, maionese. Para que comprar maionese vegana se a gente pega a água da ervilha, que a gente jogava fora, a gente coloca no liquidificador, bate, coloca tempero, coloca azeite, um pouquinho de goma xantana, pronto, tá lá, vai durar 30 dias na sua geladeira, né? Então, para quê? Tem muita coisa que a gente faz e é rápido, é rápido. Nem tudo é um trabalho assim, até porque você pode muito bem cozinhar, quem mora sozinho, ou quem é vegetariano numa casa onde tem muitas pessoas que ainda consomem produtos animais, faz as suas preparações e congela uma parte. Então, você não vai ter que estar na cozinha todo dia, né? Você um dia fez um hambúrguer, depois fez um quibe, depois fez uma torta, e você vai armazenando aquilo para você fazer um rodízio. Não precisar ficar diariamente na cozinha ali, né? Cozinhando. Isso também é muito importante, que dá praticidade, né? E sem perder a saúde, a qualidade da alimentação. E cozinhar não é difícil. A partir do momento que a gente começa a trocar ideias, começa a aprender com os outros, começa a buscar informações, a gente vai se descobrindo, né? É algo que é necessário fazer, é algo que vale a pena fazer, e dá prazer, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que tem sido muito legal nos últimos tempos é que as pessoas têm redescoberto a cozinha, têm redescoberto a possibilidade de você vivenciar, é um momento de convivialidade, né? Gera gera uma forma de interação particular que é maravilhosa. Eu acho que a gente não está podendo fazer isso agora,
Mas só o fato da gente combinar, assim, de falar, de trocar as receitas, assim, de falar sobre aquilo que a gente está aprendendo, descobrindo com a alimentação da gente, já nos coloca numa condição, assim, maravilhosa de redescoberta, né? Então, vamos pensar, gente, com carinho nessa Páscoa, né? Em aproveitar o momento e produzir, de fato, aí um alimento que a gente vai pôr na mesa com muito amor, muito respeito a todos os seres, com essa possibilidade, assim, de Jesus, se ele chegasse e batesse aqui na nossa porta, a gente ia pôr ele para dentro e falar, Senhor, eu fiz o meu melhor, né? Então, eu acho que a gente vai deixar agora a nossa hora já deu, nós passamos já 2 minutinhos. Quer falar alguma coisa para encerrar, Paty? Não, eu só queria dizer que realmente na Páscoa, já que a gente está em casa, vamos fazer uma Páscoa diferente. Todo mundo na cozinha, preparando junto, né? Isso, Uma refeição que contempla tudo aquilo que a Páscoa representa, uma renovação de hábitos nossos, né? É uma forma da gente homenagear Jesus, dizendo para ele que nós também estamos tentando, né? Nos renovarmos em relação a tudo, com uma nova percepção do, dos nossos irmãos que estão conosco aqui e ainda são tão explorados, né? isso Experimentem o aí. nosso evangelho. E que a Páscoa seja esse ressurgimento, né? O ressurgimento de um amor que a gente, de uma convivialidade, de uma solidariedade entre todos os seres, que a gente possa trazer isso dentro de nós como algo. Eu falo ressurgimento, gente, porque a gente traz isso dentro da gente, traz na nossa própria constituição enquanto filhos de Deus que a gente é, um espíritos criados por essa inteligência suprema, essa fonte de todas as coisas. Então, ele nos colocou com esse amor profundo dentro de nós que precisa vir à tona, né? Ressurgir, descobrir o Cristo interno que há em cada um de nós. Então, a gente começa pelas pequeninas coisas. E esse momento que a Paty sugeriu, da gente se reunir, de cada um fazer uma receita, poxa, pode ser uma coisa tão legal, pode ser um momento tão bom, um momento de risadas, um momento de compartilhamento, um momento de experimentar, de provar, de brincar com o alimento, de ver as cores, de perceber as possibilidades. Cada um faz um, e depois vai tudo para a mesa, e todo mundo leva, e estamos juntos. E aí, com certeza, Jesus também está lá. Ele sempre disse, né? Se tivesse um ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria. Então, vamos nos reunir nessa Páscoa em nome de Jesus e que haja amor, que haja muito amor. Gente, vamos encerrar aqui. Eu vou fazer a pequena correção, tá? No nosso e-book, que a Paty lembrou aí, vou acrescentar e vou pedir para a nossa equipe subir ainda hoje o e-book lá no nosso site, tá bom? Então, acredito que daqui 1 hora, 2 horas no máximo, deve estar online já o nosso e-book já corrigidinho, prontinho para vocês baixarem. O site, lembrando, é o www.eticaanimalespírita, tudo junto.org. Vocês encontram ele também aqui no perfil da nossa bio, tá bom? É só acessar por lá. Obrigada, gente. Obrigada, Paty. Muito Tchau, obrigada gente. mais Boa noite. Obrigada aí. Obrigada, Paz Ju. a todos. Obrigada, minha querida, pela ajuda hoje. Valeu demais. Um Tchau. beijo. Tchau. Beijo.